Olá, bem-vindos a mais um episódio do Planeta ESPM. Eu sou Carolina Ferraz e hoje abordaremos sobre um tema muito importante que vem sendo discutido durante muitos anos, mas principalmente no momento em que nos encontramos: a doação de alimentos. A crise sanitária do Covid-19 é responsável por intensificar a desigualdade e a vulnerabilidade social. Nesse sentido, o quadro de fome no Brasil só tende a aumentar cada vez mais. No entanto, contraditoriamente, o número de doações de alimentos diminuiu. Para entender um pouquinho melhor esse cenário, a gente tem um exemplo da ONG Ação Cidadania, que é uma ONG que realiza doação de alimentos. A ONG relatou uma diminuição considerável no número de doações, de cerca de 90% em relação ao ano passado, 2020. O número de doações caiu de 80 mil cestas básicas que eram compradas e distribuídas para 8 mil. No Brasil, a cultura de doação não é tão consolidada quanto em outros países. Segundo o índice feito pela CAF, que comparou doações feitas em 126 países, de 2010 a 2019, o Brasil ficou na posição 74 no ranking final de doações. O país fica na metade mais baixa do índice em todos os critérios utilizados. Mas por que isso aconteceu? Por que o brasileiro tende a doar menos em momentos que essa ação é mais essencial? Os dois grandes motivos são o aumento no número de instituições que ajudam na questão da fome, juntamente ao fato de muitas pessoas que doavam estarem precisando de doações agora com a pandemia. Nos anos 90 a gente tinha ação de cidadania, tinha agro, tinha coisa ali, coisa por lá. Né? E agora a gente tem, praticamente a cada bairro, a gente tem instituições que recebem doações. Um dia desse eu vi até os supermercados estão fazendo isso. Né? Obviamente tem um outro interesse aí por trás, mas o fato é que houve uma disseminação muito grande, obviamente, individualmente você tem algumas baixas. E, obviamente, também eu escutei da própria Ação da Cidadania, dos colegas da Ação da Cidadania, que tinham pessoas que faziam doação e hoje estão precisando receber uma doação. Então, essa história de, olha, abaixou, não é fora do contexto, né? Existe um contexto que também as pessoas perderam emprego, enfim. Então, essa doação também, obviamente, se relaciona a um poder de compra, já que estamos numa sociedade capitalista, como é que você tem acesso ao alimento comprando? Se você não tem dinheiro, como é que você vai comprar ou doar? Então, existe esse lado também, né? Ao mesmo tempo que a gente tem essa proliferação de instituições que fazem isso, também a questão do contexto socioeconômico que, como eu disse, transformou algumas pessoas que doavam a passarem a precisar de alimentos para a sua sobrevivência. A captação de doações pela sociedade civil deve estar associada com medidas públicas estatais que possibilitem contextos sociais igualitários. É importante que as oportunidades sejam distribuídas de forma justa. A doação, digamos, é o primeiro passo para você libertar pessoas da fome, mas depois sempre ficou uma discussão de ensinar a pescar. Não, mas o presidente precisa ensinar a pescar, ele só está dando comida, é verdade, mas isso é um segundo momento e que você faz isso com capacitação para o trabalho, com inserção de pequenos agricultores e artesãos, o que for, ou microcrédito, você faz uma série também de outras políticas, você vai seguindo até que a pessoa viva por si só. Né? Num país que também temos, acho que agora, uns 14 milhões de analfabetos, obviamente isso é muito difícil, não é uma questão simples. Né? Precisa alfabetizar, obviamente, precisa capacitar para o emprego. Então, obviamente, você precisa fazer né, esses passos para você, então, sair do mapa da fome, para você ter uma população autônoma, para você ter uma população, né, que também, de certa forma, o que está por trás do combate à fome, o que está por trás, ao meu ver, da cultura, por exemplo, da doação que você comentou,
é acabar com a desigualdade. A gente precisa diminuir essa desigualdade, porque senão não tem como você acabar com pobreza extrema, fome e outras mazelas que decorrem daí. Você precisa diminuir o fosso que separa os ricos e os pobres. Você precisa distribuir melhor essa renda para as pessoas. Senão a gente vai ficar sempre nesse primeiro passo aqui de doação. A gente não vai conseguir sair daí, né? A filantropia no Brasil não encontra incentivos governamentais como acontece em outros países. Apesar da gente ter recursos fiscais que facilitem a realização de doações, a gente ainda encontra muitas dificuldades e barreiras para a consolidação de uma certa cultura de doação. Então, os projetos sociais fazem um importante papel para suprir a ineficiência do Estado e engajar a sociedade. É o caso da Viva ZN, uma ONG da Zona Norte de São Paulo, que realiza campanhas de doação e distribuição de alimentos durante a pandemia. Mesmo com essa mobilização, tiveram que enfrentar alguns empecilhos em relação ao engajamento da sociedade e a ajuda do poder público. A nossa forma de captação antes da pandemia era por meio dos ingressos, né, de inscrições para as ações. Com a pandemia, a gente não teve mais ação, então não teve mais como vender esses ingressos, né, para a gente poder arrecadar dinheiro para comprar cestas básicas, por exemplo. Então a gente foi para a vaquinha. E no início do ano passado, assim, eu acho que foi o período que a gente mais recebeu doações, assim, a gente nem esperava. A gente bateu uma meta bem alta de vaquinha, assim, no valor. E a gente, de fato, não esperava. Mas a gente sentiu que as pessoas estavam ali naquele momento de pandemia, que ninguém entendia muito o que estava acontecendo, estava todo mundo com medo, né, do que estava acontecendo, e as pessoas começaram a se solidarizar bastante com as pessoas que mais vulneráveis, assim, pessoas em situação de rua, pessoas das comunidades. Então, a gente recebeu bastante doação por vaquinha, e a gente conseguiu comprar cestas e entregar, e foi muito bacana. Com o passar da pandemia, assim, tipo, ao decorrer do ano passado, esse ano a gente sentiu uma diminuição, sim. Tipo, acho que foi um momento de susto do ano passado, que criou uma esfera de solidariedade incrível, mas agora a gente está sentindo que está diminuindo. Um dos problemas em relação às doações é a continuidade. Existe uma grande mobilização apenas em momentos específicos, e não durante o ano todo. Quando as doações, quando as ações são voltadas para as crianças, assim, de fato, diretamente para as crianças, a gente consegue mobilizar mais do que a gente falando, vamos ajudar famílias com alimentos e não sei o quê, vamos fazer essa vaquinha e tal. A gente sente mais dificuldade. Por exemplo, na Páscoa, a gente não parava de receber Pix, sabe? A gente tinha que entrar em contato, porque a gente tem que fazer recibo de doação, então a gente tinha que entrar em contato para pedir os dados das pessoas, e foi uma loucura, porque as pessoas não paravam de mandar Pix, sabe? Para compra de ovos de chocolate. E a gente sabe que os ovos de chocolate são importantes para as crianças, mas a gente também queria que essa mobilização ocorresse também com a arrecadação de fundos para cestas básicas. A gente está sentindo muito mais dificuldade para arrecadar fundos para cestas básicas do que foi para os ovos de chocolate na Páscoa, por exemplo. De fato, a cultura da doação é de extrema importância para a construção de uma sociedade mais ativa e mais unida. No entanto, ainda devemos ficar atentos a medidas governamentais que atendam os direitos básicos e não só contar com a ação civil. Muito obrigada, Renato e Isadora, por estarem presentes nesse episódio do Planeta ESPM. Obrigada à audiência de todos e tenham um ótimo dia.